Começar pelos formalismos, agradecer ao município da Mielhada este convite que foi feito, sobretudo a Andi Portugal, mais do que a mim. Coube-me a minha responsabilidade de estar aqui hoje. Muita gente, muitas caras conhecidas, muita gente com quem nós nos vamos relacionando na Andi, organizando vários eventos. Também já tive um colaborador nosso também, que faz parte de uma das nossas equipas técnicas da Andi, e, portanto, a responsabilidade é um bocado acrescida depois de ver tanta gente, apesar de ser caras familiares e amigas, ainda me acresce a mim um bocadinho a responsabilidade de estar aqui hoje. Portanto, mais uma vez, obrigado pelo convite. Portanto, os objetivos da minha apresentação de hoje, e foi muito o repto que nos lançaram, foi como chegar ao desporto adaptado, ser muito prático na apresentação, quais são as vias de acesso, como é que se chega ao desporto adaptado, como é que isso funciona, e, portanto, é como eu digo, estas oportunidades de estarmos neste tipo de seminários também é muito importante para nós, para divulgarmos o nosso trabalho, e, portanto, é com essa responsabilidade também que eu estou aqui hoje. Portanto, vias de acesso ao desporto adaptado, a diferença entre segregação, integração e inclusão desportiva, e depois dou exemplos, é uma apresentação muito prática daquilo que também é uma visão um bocado pessoal neste aspecto. Já estou a fazer as neiras. E permitam-me só este pouco formalismo nesta questão, num seminário que é bastante formal, mas costumo lançar esta pergunta, toda a gente normalmente fica a olhar para mim, se alguém conhece desporto para coitadinhos. Normalmente não obtenho nenhuma resposta, mas o que eu sinto muitas vezes é que isto ainda acontece muito, o desporto adaptado, sobretudo no seu nível mais elementar, ou seja, praticado pelas pessoas que têm mais dificuldades, ainda são vistas como coitadinhos, quando não são pessoas que dentro das suas capacidades, e não falo nem em incapacidades nem em limitações, dentro das suas capacidades conseguem fazer uma prática, por mais elementar que seja, mas de certa forma regular, uma prática desportiva. E como tal, eu quanto muito, e ninguém me respondeu à minha pergunta, mas eu passo à frente, conheço desporto, desporto, que deve ser aberto a todos. Nós estivéssemos aqui hoje a falar de várias temáticas sobre desporto e para várias populações. Quanto muito por uma questão de terminologia, estou-me aqui a baixar, quanto muito uma questão de terminologia, posso aceitar que se fala em regular e em adaptado, em que regular o seu expoente máximo são os Jogos Olímpicos, digamos assim, o maior movimento desportivo no desporto regular são os Jogos Olímpicos, e no desporto adaptado os Jogos Paralímpicos. Agora, também podemos chegar aqui a outras conclusões, que adaptado é tudo nesta vida, porque se nós pensarmos num desporto dito regular por pessoas sem deficiência, pessoas ditas normais, vemos que a bola do handball para as crianças, iniciados, infantis, tem um tamanho diferente do que a dos séniores. Portanto, estamos a adaptar à faixa etária. Se no atletismo, numa corrida de barreiras, sabemos que as barreiras dos competidores séniores masculinos é maior do que as dos séniores femininos. Portanto, há uma adaptação ao género. Portanto, mesmo dentro do desporto regular, há várias adaptações, quer à faixa etária, quer ao género, etc. E depois, desporto adaptado não é regular, porque os atletas que estão no desporto adaptado não treinam, não têm competições, não praticam de uma forma regular, também praticam. Obviamente que isto levava a outro tipo de discussões. Uma questão de identificação daquilo que é o desporto praticado por pessoas ditas normais ou o desporto praticado por pessoas com deficiência, desporto regular e desporto adaptado. Portanto, o desporto é para todos. Essa é a grande mensagem. Indo muito diretamente àquilo que me foi desafiado pelo amigo Luís Simões, que era, então, mas quais são as vias de acesso, como é que chegamos ao desporto adaptado? Pronto, antigamente, todas as pessoas com deficiência, digamos assim, desde muito novos, iam parar aos centros de ensino especial, às IPSS, às APPA-CDMs, às SERCIs, às Santas Casas da Misericórdia, etc. Pronto, desde o decreto de lei de 309 de 1991,
que coincide um pouco este decreto-lei com a fundação da associação que eu represento, a ANDI Portugal, Associação Nacional de Desporto para Desenvolvimento Intelectual, naquela altura, no ano da fundação, em 1990, ANDEM, para a deficiência mental. Obviamente nós também nos fomos adaptando à terminologia internacional, mesmo da Organização Mundial de Saúde, para a problemática da deficiência mental, deficiência intelectual, agora mais até utiliza-se o intellectual impairment, que em termos de português nós podemos traduzir como barreira intelectual, muitas vezes uma questão pejorativa dos atletas que praticam ao mais alto nível este desporto. O que acontece é que a tal inclusão das pessoas com deficiência, dos miúdos com necessidades educativas especiais na escola. Obviamente que isto foi um processo progressivo, não foram logo todos inseridos no meio escolar. Ao longo, sobretudo dos anos 90, estas coisas foram acontecendo, essas tais crianças foram sendo integradas, incluídas na escola, e como tal, a partir daí, as vias, eu passo já o slide à frente, seriam as seguintes. Depois da escola, obviamente, a partir dos 18 anos, eles iam então para as IPSS, não é? E aí, isto é quase transversal a todas as associações, as ANDES, portanto, a ANDI é para a intelectual, a PCN para a paralisia cerebral, a ANDVIS para a visual, é um bocado quase transversal, que depois de passar na escola vão então para esses centros de formação onde os jovens são acolhidos. E as duas grandes vias, em termos de ANDI, são estas, que são os agora designados CACIS, anteriormente designados CAUS, Centros de Atividades Ocupacionais, agora Centros de Atividades para a capacitação, para a inclusão. Eu próprio ainda não estou completamente com este termo, estava habituado ao CAU, ao Centro de Atividade Ocupacional, e depois aqueles até com mais capacidades no âmbito da formação profissional. Ou seja, um exemplo, uma APP-ACDM, tem um bocado estas duas vias. Os CAUS, onde a população é mais envelhecida, onde a população é mais pesada, em ter mais severamente incapacitada, e a formação profissional, onde aparecem jovens com grandes competências e grandes capacidades para a prática desportiva. Ou então, a via seria ainda no âmbito da escola, ou seja, no seu período de desenvolvimento, o desporto escolar e os clubes. O que não está aqui mencionado, e faço meia culpa disso, é o papel importante, até porque isso tem sido algo recente. Eu tenho aqui até amigos e pessoas que têm apostado muito, câmaras, municípios, que era onde eu ia chegar, que neste momento também têm um papel fundamental. Não sei se seria propriamente a responsabilidade das câmaras, dos municípios, das autarquias, fazer e ter esse papel, porque os clubes também têm responsabilidade social e os clubes devem estar abertos a toda a comunidade, seja com ou sem deficiência, seja novo, seja velho, etc. Mas as câmaras, realmente, os municípios, têm tido um papel muito importante, algumas, obviamente há excelentes exemplos disso, e têm sido os próprios municípios a cativar e a pegar e a criar projetos municipais no âmbito do desporto adaptado. Isso tem que ressalvar. E algumas estão aqui presentes hoje. As perguntas são todas para o fim, não é? Porque eu gosto mais se houver alguma questão, alguma interação, não estar aqui a ouvir. Eu estou farto de me ouvir e eu sei que há pessoas que aqui também estão um bocadinho fartas de me ouvir, mas pronto. Como eu disse, em jeito de conclusão, muitas vezes entram no desporto adaptado já tarde. Ou seja, se elas saem da escola, se vão para uma SEDS, uma APP-ACDM, uma Casa de Povo, etc., aos 18 anos, muitas vezes é aos 18 anos que fazem a sua iniciação desportiva. Ou seja, entram no desporto adaptado, nos clubes, no desporto adaptado através das instituições, nos clubes também, ou então não praticam. Muitas vezes também acontece, penso que pelas intervenções anteriores, é um mal geral, não é só um problema do desporto adaptado, é um problema da atividade física e do desporto em todos os sentidos, e como tal, no desporto adaptado também não foge a isso, e muitas vezes a nossa grande dificuldade, a nossa grande luta
mais atual na Andi é precisamente chegar o mais cedo possível aos jovens. Eu costumo dar o exemplo com o meu filho, pronto, atleta normal, como é óbvio, começou a praticar futebol aos 5 anos. Eu não quero ser tão ambicioso ao nível do desporto adaptado, mas tentar que eles comecem a praticar aos 12, 13, 14 anos, porque colhemos frutos no futuro, certamente. E o que nós apercebemos é que cada vez a nossa população é mais envelhecida. Os nossos associados têm atletas, têm praticantes cada vez mais a entrar pelos 40 anos acima. E, portanto, isso é uma das nossas grandes preocupações. Agora, aquilo que é... e aqui começa a vir a parte da visão mais pessoal, da opinião mais pessoal. A diferença entre aquilo que é a inclusão através do desporto, a inclusão social através do desporto e aquilo que é a inclusão desportiva. Para mim são coisas diferentes. Vamos por partes. A exclusão, toda a gente sabe o que é não fazer parte, é estar completamente arredado do que quer que seja, é aquilo que ninguém pretende. A segregação é o que nós assumidamente fazemos. Nós praticamos desporto segregado por uma população específica, que é uma população com deficiência. No caso da Andi, deficiência intelectual, síndrome de Down e autismo, são as nossas populações-alvo e, portanto, nós pomos-lo a fazer desporto segregado, um desporto adaptado, um desporto que vá ao encontro das necessidades desses praticantes. E, portanto, somos uma associação sem medo nenhum de referir num seminário como este que fazemos desporto segregado. Agora, a forma de fazer a segregação do desporto pode ser feita de uma forma integrada. E eu vou já dar exemplo disto tudo que eu estou a falar agora mais à frente. Que pode ser de uma forma integrada. Ou seja, ter no mesmo espaço, integrar os atletas com deficiência com atletas normais. E depois o plano de inclusão. E aqui na inclusão é que soube inclusão hoje em dia serve para tudo. Serve para tudo. Então, em termos políticos, tudo é inclusão. Até eu já ouvi um secretário de Estado, e não vou dizer nomes, nem interessa para o caso, dizer que, e permitem-me, que uns jogos para gays, que é numa perspectiva de inclusão. Há coisa mais segregada do que uns jogos para gays, e atenção, não sou homofóbico, nem quero ser mal interpretado, mas no fundo, que inclusão é esta? Percebo no plano da inclusão social, ou seja, mas isso nem é inclusão, isso é aceitação, digo eu, mas chegamos ao ponto de inclusão servir para tudo. Inclusão não pode servir para tudo. Inclusão no plano social através do desporto é iniciativas como nós fazemos com a Câmara de Mielhada, com a Câmara de Paredes, com a Câmara de Castro Daire, eu já vi essa gente toda aqui hoje, com a Câmara de Anadia, que organizar jogos, eventos esportivos, com a Câmara de Mondinho, está ali o meu colega, depois bate-me se eu não falar, fazer jogos, fazer competições, onde os principais pavilhões, os principais espaços esportivos estejam abertos a toda a comunidade e às pessoas com deficiência. Isto é inclusão social através do desporto, é eles poderem participar, terem o seu espaço dentro da comunidade, abrirem-lhes as portas, ainda agora estava a falar ali também com o colega da Alfândega da Fé, abrirem-lhes as portas para praticarem, e não é as portinhas, é as portas, é os grandes, as melhores condições esportivas que um município tem para pessoas com deficiência também poderem usufruir dos mesmos. Isto é inclusão social através do desporto. Inclusão no desporto é um bocadinho diferente, e eu vou falar, costumo dizer que não é para quem quer, é para quem pode. E eu vou dar exemplos disto mesmo mais à frente. Já estou eu a andar para trás outra vez. E dar exemplos daquilo que nós fazemos Andi, exemplos muito práticos. Neste mesmo espaço que vocês estão a ver, isto é nas imediações da Câmara Municipal de Matosinhos, organizamos todos os anos, é o primeiro evento do ano civil da Andi, é o Grande Prémio dos Reis, que nos últimos anos, nas últimas várias edições, tem sido em colaboração com o nosso associado à PPA-CDM Matosinhos e com a Câmara Municipal de Matosinhos, e portanto a corrida é nas imediações da Câmara Municipal de Matosinhos. Nesta imagem eu posso-vos dizer, estão 2 autistas, estão 2 síndromes Down que vocês conseguem perfeitamente ver, a correr com crianças do desporto escolar. Ou seja, uma prova para a deficiência. As crianças do desporto escolar, eu posso dizer que são NEES, são das Universidades Educativas Especiais, mas poderia ser abertas a todas as crianças do desporto escolar sem deficiência. Ou seja, no mesmo espaço temos uma prova integrada, porque temos
pessoas com deficiência, neste caso até são todas com deficiência, mas depois os escalões etários, essas coisas, com classificações diferentes. Um exemplo ainda maior do que esse, a organização de um campeonato do mundo, da Virtus, da tal Federação Internacional que o professor Pedro há bocado falou, onde eu era coordenador em termos de handball. A Virtus é a Federação Internacional de Desporto para a Deficiência Intelectual, para o tal Intellectual Impairment. Nós, na régua, através do Running Wonders, uma das corridas do Running Wonders, portanto, uma corrida popular, e até para profissionais do atletismo, nós conseguimos integrar o Campeonato do Mundo de Meia Maratona da Virtus. Tivemos até algo curioso para nós e algo interessante. Portanto, a corrida foi televisionada, dando em canal aberto, numa das principais canais televisivos, está ali, portanto não faço publicidades, e deram-nos até o privilégio de partir à frente 1 minuto de todos os outros praticantes, atletas profissionais e não profissionais, e até tivemos aqui algum impacto mediático ao ver os atletas do Campeonato do Mundo, Portugal, África do Sul, Suécia, Itália, Japão, estão ali atletas de várias nacionalidades, Polónia, de partirem à frente e de, em termos televisivos, até terem tido esse mediatismo. Ou seja, um campeonato do mundo integrado numa prova popular em que a classificação sai à parte. Agora, há exemplos de até inclusão. Isto é integração que eu estou a falar, mas eu, há uns anos atrás, acompanhei uma seleção de meia maratona numa taça da Europa em Châlons-en-Champagne, em França, em que, não me lembro bem, mas imaginem, isto é um mero exemplo, mas aconteceu, os 10 primeiros classificados, não sei se eram os 10, se eram os 15, se eram os 20, é pouco relevante. Os 10 primeiros classificados dessa prova tinham direito a um prémio monetário. O campeão europeu dessa meia maratona, Virtus, ou seja, da deficiência intelectual, entrou nos 10 primeiros classificados da prova geral, da prova popular. E, obviamente, isso é que é inclusão. Se a organização quisesse dizer, não, pá, vocês são de um campeonato à parte, um campeonato da Europa, deixámos entrar aqui, pá, não vão tirar o prémio monetário a quem se inscreveu. Não. A verdadeira inclusão foi feita aí. Inclusão no desporto. Porque o nosso atleta português teve perninhas para competir com os melhores atletas normais, ok? E, portanto, imaginem, ficou em 5º lugar, eu não me lembro da geral, foi campeão da Europa da Virtus, mas foi o 5º e levou o prémio monetário. E muito bem. Mas isso é inclusão, mas é como eu disse, é para quem quer, não é para quem pode. Eu certamente, sendo normal, não levaria o prémio de certeza absoluta a correr. Outro exemplo que nós fazemos, Campeonato da Europa de handball, dentro da Garci Cup, muitos saberão o que é, provavelmente o maior torneio de handball juvenil em Estarreja, nós integramos o Campeonato da Europa, juntamente, lançamos o desafio ao município de Estarreja, que também é um dos municípios com quem nós trabalhamos muito bem, integramos, e dentro do Garci Cup havia o Campeonato da Europa de Handball da Virtus, para a deficiência intelectual, e até houve um torneio internacional de handball juvenil, que é o torneio das 4 nações, não estou em erro, que também estava integrado, ele próprio, no Garci Cup. E, portanto, a final, um Portugal-Polónia, no pavilhão municipal de Estarreja, que é o pavilhão mais central deste torneio, com o todo ela lá por trás, a fotografia é propositada para verem que o pavilhão estava completamente lotado, porque a assistir às finais, e uma das finais era a final do Campeonato da Europa Virtus. É isso que nós também procuramos, dar visibilidade aos nossos atletas e que eles também se sintam realizados e se sintam verdadeiramente atletas importantes que estão a representar o nosso país. Portanto, mais um exemplo de integração. Outro exemplo, no hóquei, já tivemos aqui a falar com o colega, também foi praticante de hóquei, neste caso o para-hóquei, que é o hóquei em campo para a deficiência intelectual. A final do campeonato, normalmente os campeonatos da Europa de hóquei, de para-hóquei, estão integrados também nas fases finais de campeonatos de hóquei regular, da Federação Europeia, e portanto a final foi realizada no Queen Elizabeth Olympic Park, quando foi realizada a final desse campeonato da Europa regular em Londres, mas deram o privilégio aos atletas com deficiência intelectual de realizar a final do campeonato europeu de para-hóquei no palco principal, que por acaso até tinha sido, como vocês percebem, o palco dos Jogos Olímpicos, quando foi em Londres em 2012. E aqui temos um exemplo daquilo que é, para mim, volto a referir, isto é uma visão muito pessoal, discutível, mas pessoal,
de que para mim é um verdadeiro atleta que faz inclusão no desporto. Ou seja, é o Pedro Isidro. Começou, alguns conhecem, outros não ficam a conhecer. Nós temos um atleta com deficiência intelectual, assumidamente com deficiência intelectual, sem problema nenhum. As duas fotografias, tanto está ele com o equipamento da Andy Portugal, a representar Portugal num campeonato do mundo de pista coberta em Boilers, na Suécia, como, e não há erro nenhum da minha parte na apresentação, como está a representar Portugal nos Jogos Olímpicos, não Paralímpicos, em Londres e no Rio de Janeiro. Portanto, naquela fotografia até no Rio de Janeiro. E, portanto, o Pedro Isidro tem a curiosidade de ter a sua prática desportiva, ter iniciado numa IPSS, a sua iniciação desportiva foi num centro de ensino especial. Depois a sua história de vida tem a ver com a transferência do seu pai em termos profissionais, passar para Lisboa. Certo dia é visto a marchar, porque ele era marchador, é marchador, como vocês conseguem perceber, na pista do Estádio Universitário de Lisboa. O treinador de toda a vida do Pedro, que é um dos mais consagrados treinadores de marcha atlética portuguesa, viu aquele jovem ali a marchar sozinho, foi falar com ele, a partir daí começou a trabalhar com ele, só parou nos Jogos Olímpicos. Até este atleta, o Pedro Isidro, nem podia ser atleta paralímpico, porque a marcha não está no programa de atletismo dos Jogos Paralímpicos. Portanto, ele conseguiu o feito, o que para muitos são resultados modestos, 40º e 32º lugar, para ele certamente uma prova dos Jogos Olímpicos, 50 km de marcha, eu nem sei o que é isso, meu Deus, a gestão que deve ser isso, e para uma pessoa com deficiência intelectual, a gestão, e eu conheço bem o Pedro Isidro e sei as limitações que ele tem, a gestão de fazer uma prova destas, 40º, 32º lugar, lugares algo modestos, para nós é algo significativo e para ele sem dúvida muito importante. Se calhar o objetivo dele era mesmo terminar a prova e de uns jogos para outros tentar melhorar o resultado, e até isso ele conseguiu. Ele não anda com nenhum papel na testa a dizer que tem deficiência intelectual. Eu não sei se o atleta checo, e depreendo que seja sérvio nas imagens, tem deficiência intelectual ou não. Não sabemos o que é uns dos outros. O que eu sei é que ele é capaz de competir de igual para igual, tendo uma deficiência intelectual, com atletas ditos normais. E isto aqui, podia dar outro exemplo que não tem aqui, mas toda a gente já ouviu falar no Oscar Pistorius, independentemente da sua vida pessoal, o atleta conseguiu quebrar barreiras incríveis com uma dupla prótese, não é, nas duas pernas, conseguiu competir de igual para igual. Obviamente que, no caso do Pistorius, obrigou a revisão das regras, e aí também é discutível. Excluíram, basicamente, os atletas com deficiência, com próteses das provas regulares, das provas normais. Pronto, aí mexe com ciência, mexe com tudo. O facto é que nessa altura o Oscar Pistorius quebrou todas as barreiras, porque ele com próteses conseguiu competir com atletas ditos normais. O que é facto é que também, lá está, foi capaz de uma inclusão no desporto que certamente não será muito fácil. Um caso quase diferente eu não sei o vídeo, como é que... Ok, eu não sei pôr o vídeo. Não sei se alguém depois pode ajudar a que supostamente o vídeo devia correr. Tenho que carregar aqui, Pronto, Lenin Cunha é um caso quase ao contrário contrário um bocadinho ao Pedro Isidro. O Lenin começou no desporto pela via regular, só que pela sua irreverência, quando era muito jovem, agora é um adulto maduro, 40 anos, mas pela sua irreverência, pela sua instabilidade emocional, ele não parava muito nos clubes onde andava no desporto regular, até lhe aparecer a possibilidade do desporto adaptado. E aí é que ele começou. É um bom exemplo de que o desporto o pode ajudar na própria vida. Ele hoje em dia dá muitas entrevistas, é um excelente comunicador até, mas isso tudo ele aprendeu, e ele foi aprendendo através do desporto. Portanto, no caso do Lenin, o desporto foi muito importante para a sua inclusão na sociedade, para ser uma pessoa respeitada. Ele muitas vezes fala disso, e foi o desporto adaptado que lhe abriu portas a isto. Um jovem que se calhar, que se andasse aí no desporto regular, era mais muitas vezes os treinadores se calhar não tinham a sensibilidade de perceber que era alguém com uma deficiência intelectual, alguém que precisava de um certo acompanhamento e de outro tipo de estratégias no seu treino, e assim.
E pronto, e depois ele próprio diz que foi muito feliz a chegada dele ao desporto adaptado, que provavelmente não tinha a fama que tem se não fosse chegar com 16 anos ao desporto adaptado. Portanto, chegou tarde, chegou com 16 anos ao desporto, começou a praticar desporto cedo, isso é que é importante também, mas ao desporto adaptado chegou tarde. Outro caso paradigmático é o João Soldado Gonçalves. Olá, João Soldado Gonçalves foi pernas para o ar. Não me perguntem porquê. Mas pronto. Mas realmente aqui também ficou. Pronto, só... Eu não sei se alguma vez viram um síndrome de Down. Alguém com trissomia 21 treinar desta forma. Eu acho que cada vez que vejo este vídeo, já ouvi jogar, acho espantoso a forma metódica com que ele treina. E acho que pernas para o ar para vocês, mas não sei se querem fazer o pino aqui na sala para perceber o vídeo, mas acho que se percebe. E portanto, no outro dia, aqui há 2 semanas, um soldado Gonçalves, com trissomia 21, entrou no nível absoluto da Andi, num torneio de ténis de mesa, ou seja, a competir com atletas com deficiência intelectual, normais, com uma deficiência intelectual ligeira, uns com mais capacidades do que outros, e pela primeira vez na vida um síndrome de Down ganhou um torneio absoluto da Andi, ou seja, ele não praticou na classe específica dele, de síndrome de Down, há um movimento internacional específico para síndrome de Down, e em termos nacionais nós também temos uma classe específica, um grupo específico para os síndromes de Down competirem uns com os outros. Não, ele foi competir, também tem um déficit cognitivo associado ao seu síndrome de Down, foi competir ao nível absoluto, ou seja, com atletas com deficiência intelectual. Não tem síndrome de Down, tem deficiência intelectual. Ele ganhou o torneio, a primeira vez que isso aconteceu na Andi, foi algo histórico, mas imaginem para um jovem com ele, com as limitações que tem, para os pais, para as pessoas que o acompanham, para um treinador, a realização que foi o facto de ele ter ganho um torneio. Para outros, com atletas com menos limitações que um atleta com síndrome de Down morfologicamente tem. Toda a parte genética, toda essa parte, comparativamente com uma pessoa que tem um déficit cognitivo. Não é? É algo extraordinário. Vê-lo treinar assim mesmo de pernas para o ar, vê-lo treinar assim, percebem que há aqui muito trabalho, muito treino e, obviamente, muitas capacidades também para a prática do ténis de mesa, não é? Eu acho que não conseguia fazer isto. Pronto, já em jeito de conclusão, é uma reportagem que o Jornal Record fez, eu penso que até o Domingos Duarte, ali um colega, não sei se estava quando o Record foi fazer esta peça de reportagem, é um bocadinho o resumo que eu digo, campeões a sério na vida e em campo. Muitas vezes eles não são profissionais, nem todos são Leninos Cunhas, conseguem quase viver exclusivamente. Agora ele próprio está a chegar ao ponto final da carreira e já arranja um trabalhinho paralelo ao seu mundo do atletismo e portanto eles têm que trabalhar e depois ainda representar o nosso país em termos internacionais. Só puxando também aqui a brasa, isto não anda. Ok, afinal anda. Puxando aqui a brasa à minha sardinha, que é a Andi Portugal, nós já vamos com quase 33 anos, em 2023 vamos fazer 33 anos, e portanto este slide está um bocadinho desatualizado, mas em 30 anos nós já conquistamos para o nosso país, e aqui estou a falar obviamente ao mais alto nível competitivo, conquistamos algumas coisas para o nosso país, muitas vezes não são muito relevantes, muitas vezes não são transmitidos ao grande público, muita gente não chega a esta informação, mas nós continuamos a fazer o trabalho porque os nossos atletas, os nossos técnicos, quem se envolve nisto merece toda a nossa dedicação, todo o nosso tempo e todo o nosso profissionalismo também, que somos uma estrutura pequena, mas profissional, e por isso vamos conquistando algumas coisas para Portugal. Obrigado pela vossa atenção.